Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo é a sequência do outro vídeo que se chama Que País é Esse, né? Estou contando uma história através da costura e hoje eu vou continuar essa história. O bloco que eu vou fazer hoje é o mesmo que eu fiz no outro vídeo, com uma diferença. Em vez daquela parte vermelha no meio, eu estou colocando uma parte amarela, tá? Essa parte amarela tem um significado, tinha um significado muito importante no século XVIII, nesse país, né? Quando você, no século XVIII, você sabe que ainda existia a escravidão, né? E esse país também tinha escravidão. E muitos escravos fugiam dos seus donos, entre aspas, né? Pessoas que estavam usando trabalhos deles de escravidão. Eles fugiam dessas fazendas, né? E começavam a andar, procurar um lugar seguro, né? Como não eram todas as pessoas que concordavam com a escravidão, tinham algumas casas, eles tinham abrigo, né? Só que assim, eles não podiam chegar durante o dia, né, na casa dessas pessoas, porque também as pessoas iam começar a serem perseguidas, né? Como havia muito poder nas mãos desses fazendeiros, né? Essas pessoas também tinham medo, né, de ajudar essas pessoas. O que essas pessoas faziam? Eles tinham um sinal que combinava, né, para saber onde os fugitivos, né, os escravos teriam o apoio. E um desses sinais era um bloco desse, né, construído pelas donas de casa, né, que ficavam em casa, e era colocado no meio esse pedacinho amarelo e era colocado na janela das casas. E esse era um sinal que as pessoas que estavam, os escravos que estavam fugindo, né? Essas pessoas podiam chegar nessa casa durante a noite, porque eles iam deixar mantimentos e algumas ferramentas para eles pegar durante a noite, né? Eles quase nem chegavam na casa. Isso era colocado, essa ajuda para eles, né? Num local onde eles podiam pegar daí. Quando eles passavam por uma certa região que tinha na janela esse bloco com um pedacinho amarelo no meio, era um sinal que ali eles iam ter apoio, que podiam chegar à noite, pegar tanto comida como algumas ferramentas, como era a mata fechada, né? Então algumas ferramentas como facão, essas coisas, né? Eles iam ocupar enquanto eles estivessem fugindo. Para vocês, como eu falei para vocês, a costura ela não só ajudou na renda dessas famílias, né? Como também ajudou nessa tão grande injustiça que tinha, né? Com os escravos naquela época. Essa história vem desse país que eu estou contando a história, né? No final, no próximo vídeo, eu vou contar para vocês que país que foi que teve essa história. Só que assim, pessoal, quando você faz um trabalho, quando você tem um trabalho, seja ele qual for, tá? Vocês procuram saber o sentido desse trabalho, para que ele serve, né? Às vezes as pessoas reclamam do dia a dia de trabalho, mas não sabem que isso pode ajudar muitas pessoas, né? Eu estou aqui fazendo um paralelo sobre a costura criativa, né? Com a história. Para os escravos, esse simples sinalzinho aqui na janela significavam às vezes a própria vida delas, né? Porque ali elas tinham apoio para sobreviver nessa luta deles de tentar sair daquela escravidão ou até fugir. O teu trabalho, ele pode ser também uma forma de você sair de uma, não digo de uma escravidão como era na época, né? Mas às vezes a gente trabalha em algo que não gosta, né? Trabalha em algo que a gente
dá graças a Deus que chega ao final do dia, porque aquele trabalho parece um sacrifício enorme para você. Eu trabalho na costura criativa e trabalho também com costura de peças mesmo, né? Eu tenho orgulho do meu trabalho e amo o que faço. Espero que um dia todos vocês consigam também achar alguma coisa que você ame, porque aí não é trabalho, é uma diversão até no final e uma maneira de sustento. E uma maneira de buscar a liberdade. A liberdade que era tão sonhada pelos escravos, né? Que também você pode ter uma liberdade, não digo só na parte financeira, mas se você tem uma liberdade de um trabalho onde você pode trabalhar e construir o seu próprio horário. Muitas vezes eu preciso sair durante o dia e eu tendo esse trabalho aqui eu consigo sair durante o dia algumas horas. E se acaso eu atrasar no meu serviço, atrasar nas minhas encomendas, eu consigo conciliar esse trabalho, né? E fazer até às vezes à noite. Como hoje, por exemplo, são 9 horas da noite, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês e estou fazendo o meu trabalho. E acredite, não é nenhum sacrifício. Eu amo fazer a costura criativa, como eu amo o meu trabalho todo. Da costura criativa desde o começo, desde desenhar a peça, desde procurar um modelo para fazer, satisfazer um cliente que pede alguma coisa para mim de uma certa forma, para fazer com que o meu trabalho ajude essa pessoa. E ao mesmo tempo, esse trabalho também me ajuda porque me dá uma liberdade que eu não teria se eu tivesse numa empresa. O seu trabalho, você pode amar o seu trabalho mesmo numa empresa, tá? Não significa que por você trabalhar numa empresa você não precise amar o seu trabalho. Eu conheço muitas pessoas que amam o seu trabalho e trabalham numa empresa e vivem muito felizes com isso. O objetivo do nosso trabalho é o nosso sustento e a nossa felicidade. Porque o dinheiro ele não compra felicidade, mas ele facilita muitas coisas também. Você precisa do dinheiro para se alimentar, para comprar um carro, para andar com esse carro, você vai precisar colocar combustível e tudo mais, né? Então, o nosso trabalho é a nossa liberdade. E tudo isso também faz parte da história, que você vai contar um dia para os seus filhos e que talvez um dia vai ser lembrado por outras pessoas no futuro também. Então faça com amor e carinho o teu trabalho para que um dia alguém conte essa história para outras pessoas. Ok? Eu vou terminar aqui a peça e vou trazer ela pronta para vocês. E não esqueçam, daqui 2 dias, de novo, o último vídeo. E eu quero saber de vocês, já descobriram que país é esse? Voltando aqui com vocês, já com a minha pecinha pronta, tá? Lembrando, ela não fica assim bonitinha a hora que você costura, você precisa depois passar ela e enquadrar ela, né? Deixar ela bem certinha. Aqui no caso eu deixei 27,5 por 27,5 já as duas peças, porque depois eu vou formar uma peça só completa, ela maior daí, né? Aqui também, se você pensar um pouco, você tem também 2 pilares muito importantes para a vida em sociedade, né? Primeira coisa, aquela cabana de toras, né? Significa o abrigo para nossa família, né? E aquela fogueira que, de uma certa forma, representa também uma união que entre a família tinha, né? Por exemplo, na casa, aqui uma fogueira, iluminado aqui, aquelas rodas de conversa, que nem eu falei para vocês antes, né? Eu tive isso na minha infância durante um bom tempo. Hoje em dia já é mais diferente, né? As casas e tudo mais, você se distrai com celular, internet, televisão, já é bem diferente. Naquela época a gente sentava à beira do fogão ou do fogo, às vezes fora num rancho e jogava a conversa fora daquele jeito daquela época, né? Aquelas histórias antigas que o povo contava e no final de tudo a gente se divertia muito. Bom, esse primeiro pilar, a família, e esse aqui representa a sociedade, né?
aqui onde as pessoas colocavam isso na janela, com esse centro amarelo, significando que ali os escravos que estavam fugindo das fazendas, eles tinham um apoio daquela família e durante a noite só eles chegavam nessas casas e as pessoas deixavam separado alimentos e algumas ferramentas, que nem eu falei para vocês, para eles continuarem a viagem deles. Isso acontecia muito, tá? Porque era um país inteiro, praticamente o país inteiro, a escravidão nesse país era mais centralizada numa parte, tá? Não era no país todo. O país até tinha uma certa separação naquela época e como é que divergências, né, nessa parte, até quando tinha as leis que aboliram a escravidão ainda continuou, né? Porque uma parte do país apoiava e outra parte do país não apoiava. Mas eu vou falar mais sobre isso com vocês no nosso próximo encontro, que é o terceiro vídeo. Obrigado e até a próxima.